Salve, 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 amigos do Humanas 360 e História com Baez. Estamos ao vivo, mais uma vez, são 8h01 no horário de Brasília. Esta é a live de número 2 sobre industrialização no Brasil. E estamos conversando, eu, Walter e Vareta. Muito boa noite, camaradas, tudo bem? Fora este calor cachorrento e senegalês que assola o nosso lado do mundo. E vai assolar por mais um tempo. Até uma bolha de ar quente e seco em cima da gente que não sai pelo menos até o final de semana. Prepara aí a conta de luz porque o ar-condicionado vai torar. Boa noite, pessoal. Se não preparar o ar-condicionado, se não tiver, prepara a água gelada, né? Pelo menos para dar uma refrescada no final de semana. No meu caso, como eu sou lá da região do meio, do centro da América do Sul, região do Paraguai, Mato Grosso, no meu caso é o tererê, o famoso tererê, chimarrão gelado com limão e ervas boas, nada do que vocês estão pensando não, tá? Com hortelã, rapaz, eu faço com hortelã, limão com hortelã e água gelada, fica bom que é uma coisa. Olha, o Paraguai... Umas 4h20. Paraguai tem fama. Isso é preconceito. Em relação às ervas, é só ver o maior produtor da América do Sul. Preconceito, é o seguinte, hoje crescemos uma média... Quanto que nós estamos crescendo por ano? O Vareta sabe. O Paraguai está crescendo, acho que estava crescendo uma média de 12%. Agora está um pouquinho menor ainda, mas estamos bem. Muito bem, falar em crescimento, nós estamos conversando desde a semana passada sobre industrialização. E a gente está com alguns microfones abertos aí, vai estar dando eco. Tá? Isso, agora fica legal. Então, nós começamos a falar na semana passada sobre a industrialização, fomos até o ano até o JK, o Jango, que foi uma coisa praticamente inexistiu, e agora nós vamos falar do período da ditadura militar até o neoliberalismo. Certo, camaradas? Quem é que começa? Eu mesmo? Corretíssimo. Se você quiser, manda bala, senão eu começo. Né? Nós tivemos aí, então, em 64, o golpe de 1964, e foi golpe mesmo, né, o golpe de 1964, e entramos num período da ditadura militar. Lembrando o seguinte, é muito importante a gente lembrar o seguinte, pessoal. Retomando uma fala da semana passada, eu disse para vocês que no século XX, a partir de 1930, o Brasil entrou num longo período de crescimento econômico. E esse crescimento econômico foi dividido em dois momentos de 25 anos. O primeiro momento de 25 anos vai até 55, de 30 a 55, e os recursos são internos, e além de serem internos, a economia não deu um passo maior que a perna. A partir de 55 e até a década de 80, entrando então no regime militar, nós temos um crescimento absurdo da economia, com uma grande entrada de capitais externos, de empréstimos externos, e a economia dando verdadeiros saltos no seu crescimento. Um processo absolutamente desigual, mas um crescimento a olhos vistos, né? O período militar é um período em que é marcado por um binômio. Qual é o binômio? Segurança e desenvolvimento. Segurança e desenvolvimento. Além disso, depois tanto Vareta quanto o Walter vão falar um pouco mais, o mote do regime militar era fazer o bolo crescer para depois dividi-lo, que vai marcar os anos aí, principalmente entre 68 e 1972, com o que nós chamamos de milagre econômico brasileiro. Em 73, o choque do petróleo põe tudo por água abaixo, inclusive a própria credibilidade do regime. Porque não se engane, até 1973, o regime civil-militar, ele era apoiado sim pela população, pela classe média. A partir de 73, quando quebra-se a economia, aí começa também a se fazer água no próprio regime, quebrando esse binômio segurança e desenvolvimento.
Chegamos à década de 80 e a década de 80 a conta chega. Lembra que eu falei que era até a década de 80? A década de 80 vai ser marcada pela recessão, pelo desemprego, vai ser marcado pelo atraso, vai ser marcado por uma dívida externa absolutamente, naquele momento, impagável, inflação galopante, o dragão da inflação, e não é à toa que vamos chamar a década de 90 de a década perdida. Chegamos à década de 90, não, perdão, década de 80. Década de 80, a década perdida. A década de 90 é um momento do início da recuperação, né? A primeira tentativa se dá com um choque neoliberal no governo Collor, e aqui, de novo, eu chamo a atenção de vocês a assistirem a entrevista que está no meu canal, Os Ecos da Redemocratização. É um choque neoliberal que vai ser completado posteriormente com outros planos, né? O Plano Real em 94, o processo das privatizações com Fernando Henrique Cardoso, e passamos por esse novo processo de industrialização a partir aí da década de 90, acontecendo que aí tanto o Walter como o Vareta vão estar falando para você de maneira mais efetiva nessas transformações todas. Certo, camaradas? Certíssimo. Bom, vamos lá. Eu queria trazer alguns comentários do que o nosso querido amigo Aes trouxe. Quando a gente fala do milagre econômico brasileiro, nossa, ele é um marco. Deixa eu botar assim, fica mais bonitinho. Tem agora um ring lights aqui. Ele é um marco do nosso desenvolvimento, é um marco do crescimento, mas ele não é um fenômeno isolado. A gente tem que entender que esse desenvolvimento, ele acontece porque você tem uma conjuntura mundial de crescimento econômico. Não dá para você entender o milagre brasileiro como um fato isolado do Brasil. A gente falava dos anos de ouro do capitalismo, é um período de grande crescimento econômico, aonde o Brasil vai saber se apropriar dessa oferta de capitais, dessa oferta de investimentos que tinha no mundo, devido a esse crescimento econômico global que você tinha, e vai trazer muito capital para cá. Querendo ou não, nós estávamos aqui com um país com 90 milhões em ação, nós éramos já uma população numerosa, uma mão de obra cada vez mais barata, e aí eu acho que é legal entrar na frase do Delfim Neto, que foi citada aí pelo Baez, vamos primeiro o bolo crescer para depois dividir. Como que era a frase exatamente? Era, vamos primeiro crescer para depois dividir o bolo, que nunca foi dividido. E esses arrojos salariais significavam um barateamento da mão de obra brasileira para as transnacionais que vinham para o Brasil. Então, é muito importante você entender que esse período de crescimento está ligado a uma conjuntura global de crescimento, não é um fenômeno isolado do Brasil, e não está ligado a uma melhoria da condição de vida da população. Ele não vai entrar ele não vai redistribuir renda. É um processo de concentração de renda, que vai ter o seu grande golpe com o choque do petróleo. Ali em 1973, o preço do petróleo ele sai de aproximadamente 3 dólares o barril, 4 dólares o barril para 11 dólares o barril, e isso quebra a economia mundial e faz com que todo esse volume de investimentos que o Brasil recebia cessem. Vamos lembrar que desde lá do governo JK, o Brasil dependia de empréstimos que ele pegava no estrangeiro e ele dependia de investimento produtivo direto. O que é? Estrangeiros construindo fábricas no Brasil, construindo indústrias no Brasil. Em um período de crise, a oferta de empréstimo e a oferta de investimentos reduzem e vão pôr em xeque aquele nacional desenvolvimentismo que acontecia no Brasil. E como eu sempre gosto de falar, a questão política é sempre muito tocada pela questão econômica. Você tem rupturas de poder, normalmente em processos de crises econômicas. E você instaura no Brasil, a partir daí, um período de crise econômica, que é a década de 80. O que a gente pode marcar a década de 80 como década perdida? Foi um período de recessão, onde o crescimento da economia brasileira era negativo, associado a um período de superinflação. Vocês que são mais jovens não pegaram esse período, eu peguei um pouco, e o Baez viveu ele praticamente todo, com toda a sua idade.
aonde a moeda desvalorizava diariamente, os preços eram reajustados diariamente pela desvalorização da moeda. Então, essa superinflação era um problema gigantesco em virtude da população não ter o seu dinheiro investido. A gente não tem uma educação financeira até hoje. Somado a esses dois problemas econômicos, ela ainda ganha o nome de década perdida, porque todos os movimentos de redemocratização dão errado. O movimento das diretas não funciona, a gente continua com uma ditadura. E se eu citei os movimentos das diretas já, eu acho importante chamar aqui o Walter para poder falar um pouco desses movimentos sociais durante esse período da ditadura e principalmente do papel dos sindicatos nesse período. Vem aí, meu querido amigo Walter. Bom, salve, salve, pessoal. Então, recorte histórico muito interessante, né? Porque a gente trilha, né, a ditadura civil-militar no Brasil de 64 a 85, o momento, né, que os militares começam um processo de crescimento econômico do Brasil, né? Tivemos planos como o PAEG, né? Tivemos planos, né, de mudança da perspectiva de produção nacional, né? Então o Brasil começa a migrar gradativamente para uma produção de bens de consumo duráveis, e como o Eduardo mencionou, e o Vareta também, nós tivemos o projeto do então, né, Delfim Neto, responsável pela economia no governo, né, no governo Geisel. Então, nesse momento a gente tem, no governo Médici, no governo Médici. Então, nesse momento, a gente tem a ideia de um crescimento muito elevado. O Brasil teve esse crescimento? Teve. Como o Vareta falou também, o cenário mundial também favoreceu para que o Brasil crescesse mais de 12% ao ano. Nesse estágio de crescimento, né, a gente vai ter também a construção, né, de grandes obras no Brasil. Então, nós tivemos a construção da hidrelétrica de Itaipu, nós tivemos a construção da ponte Rio-Niterói, nós tivemos a modernização do Porto do Rio de Janeiro, nós tivemos, né, a tentativa de construção da Transamazônica, mas todas obras faraônicas que necessitaram de trabalhadores. E esses trabalhadores, boa parte desses trabalhadores, foram pessoas que foram puxadas, né, de um momento de desemprego e foram empregadas para essas obras federais. Aspecto muito parecido, né, não é a mesma coisa, mas muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos a partir de 1933. Então, o Brasil trouxe essa perspectiva, trouxe essa ideia, né, econômica, para que, né, nós possamos ter aí um crescimento muito grande. Nesse momento também começa, né, um processo de exploração maciça aqui no Brasil. O milagre econômico ele foi interessante para os índices econômicos, mas o milagre econômico causou como efeito colateral um aumento gigantesco da desigualdade brasileira e da concentração de renda. Tanto que a gente entra na década de 80 com o Brasil quebrando, não só o Brasil, mas o mundo sofrendo com as crises do petróleo, e nós entramos na década de 80 com manifestações, que é o caso do movimento sindical no Brasil. E é aí que entra, né, a grande greve do ABC, vai aparecer figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, que eu acho que vocês conhecem muito bem, né, toda aquele ar, né, contestador do ABC paulista, que era a região onde se concentrava, né, as montadoras automobilísticas aqui no Brasil. Então, assim, nós tivemos aqui no Brasil um momento de muito crescimento depois de muita retração. A década de 80, né, foi uma década que gerou essas manifestações, muito porque o último governo no período da ditadura militar, que foi o governo Figueiredo, foi um governo que, desde o seu princípio, prometeu um processo de abertura, prometeu um processo de redemocratização. Essa redemocratização, ela tardou, né? E quando o deputado Dante de Oliveira, aqui de São Paulo, propôs que o brasileiro pudesse escolher o seu próximo presidente civil, essa proposta ela foi aclamada pelos brasileiros e começa o movimento das diretas já. Aí você fala, mas qual impacto isso tem com a indústria? O impacto, né, que tem com a indústria é que, com as diretas já, né, você começa a ter um sentimento de união nacional. E isso vai reverberar também nas reivindicações no mundo do trabalho.
Então, a década de 80 foi uma década de redemocratização, foi uma década, né, de prejuízos econômicos, foi uma década de juros galopantes, como o Vareta falou, né? O Eduardo deve lembrar bastante disso. Eu era um jovem, né? Um recém-nascido quase nessa época, sou mais novo aqui, né? E então. Eu só quero um direito de resposta, porque vocês estão fazendo esse negócio com uma insinuação a respeito da minha tenra idade, tá? Mas é o seguinte, eu lembro bem, porque eu fiz parte de uma geração que era sequestrada pela mãe para ir para o supermercado de manhã cedo, para fazer a compra do mês. A gente tinha como fazer a compra do mês logo que abria, às 9 horas da manhã, e ficar guardando o carrinho, para que o remarcador não viesse remarcar os preços das mercadorias. E ficar esperando a minha mãe ligar, olha as coisas, ligar para o meu pai confirmar para ela, olha, já caiu o salário, pode dar o cheque. Era assim o negócio. Tá pensando? Eu lembro vagamente. Vocês ficam tirando sarro da minha idade, não sei o que, vocês vão vendo só, rapaz, testemunho ocular da história. Continua, Walter. Não é da idade, Edu, é da experiência. Sei. Da experiência. Né? Ok. Continue. A década de 80, como falada, né, professor Eduardo, de fato, né? Eu também lembro um pouco disso, daquelas maquininhas de remarcar preço, isso daí era uma coisa que comia solto, né, no supermercado, e de fato, né, muita mãe ia me pegar na creche, na escolinha, e a gente ia direto para o supermercado, porque não podia esperar para o dia seguinte. O dia seguinte ia ser remarcado o preço. E provavelmente o salário que os meus pais recebiam não conseguiriam comprar a quantidade de mercadorias necessárias que eles compravam um dia anterior. Uma loucura que hoje a gente não vive. Hoje a gente vive uma outra realidade econômica. Mas o Brasil experimentou, né, esse momento que, para muitos economistas, foi, né, uma resposta ao milagre econômico, né, ao fracasso do milagre econômico. Então é aquela coisa, a conta um dia chega. E chegou na década de 80 para o Brasil. E essa conta que chegou também impactou diretamente na indústria. Então nós tivemos também um processo de desaceleração industrial na década de 80. E isso só foi começar a ser alterado com o projeto que o Brasil pega emprestado, né, do Banco Mundial, na verdade é imposto pelo Banco Mundial para que o Brasil recebesse, né, um dinheiro, para que o Brasil recebesse, né, novos dividendos para conseguir, né, reestruturar o país. O Brasil teve que engolir a seco, né, a cartilha do FMI. E essa cartilha do FMI nada mais era do que uma cópia de boa parte dos pontos do Consenso de Washington de 1989, que estabelece as diretrizes do neoliberalismo no mundo. Neoliberalismo esse, que eu só vou citar 4 pontos, né, que vislumbrava o processo de privatização das empresas estatais, que vislumbrava, né, a flexibilização dos direitos trabalhistas. Então, tudo que os trabalhadores conseguiram desde a década do século XIX até o começo, né, até o final, né, do século XX, todos esses direitos, eles deveriam ser flexibilizados. Outra coisa, austeridade fiscal. Então, o Estado ele tinha que buscar gastar menos do que ele recolhia. E, para isso, você tem corte de verbas públicas, né, nos setores sociais. E o último ponto que a gente vai ter é o processo de abertura econômica para o mercado global. Então, nesse momento, o Brasil recebe essa cartilha, isso já início do governo Collor, e o Collor constrói o nosso tão comentado Plano Collor. E eu vou parar aqui, porque eu vou deixar o Eduardo falar sobre o Plano Collor, já que ele teve um bate-papo interessante com o Collor semanas atrás. Muito bem, muito bem. Realmente o papo foi muito interessante. Você pode, como eu já disse, acompanhar depois aqui no canal. Mas o que mais me surpreendeu na conversa com o ex-presidente Fernando Collor de Mello sobre o plano é que todos os agentes, todos aqueles que faziam parte das equipes econômicas de todos os candidatos, inclusive da equipe econômica do Partido dos Trabalhadores, concordavam que aquelas medidas eram as medidas que deveriam ser tomadas. E por que razão houve rapidamente o confisco da poupança, né? A explicação é muito interessante.
porque era a maneira de... Porque o que aconteceu? O sistema financeiro, os operadores financeiros, o chamado mercado, né, esta entidade que nós não sabemos onde vive, o que faz, o que come, o que, né, o tal do mercado, que operava muito com o overnight, que operava muito com uma série de estruturas econômicas um tanto quanto estranhas a nós, réis mortais, eles começaram a fazer o quê? Sabendo que ia haver um confisco de ativos, ou já isso estava presente nos planos econômicos ou nas propostas, que iria haver este confisco de ativos, de investimentos, eles começaram a tirar desses investimentos, desses fundos de ações, e jogar tudo na caderneta de poupança. Então, a saída para poder pegar esses ativos foi justamente confiscar essas cadernetas de poupança, e aí pegou todo mundo. É a famosa bomba atômica para matar um pardal. Foi o que aconteceu, né? 2 anos depois, houve o processo de devolução, aquela história toda. Se você quiser saber toda essa história, está lá no canal, você pode assistir a entrevista, que está muito legal, né? Mas o plano Collor, por outro lado, tinha também essa grande abertura econômica, e a frase que mostrou esse processo de abertura econômica do ex-presidente Fernando Collor foi comparar os nossos carros a carroças, o que não era de todo errado. Além disso, uma grande abertura para quebrar a chamada reserva de mercado da informática. Até então, até 1990, a indústria da informática do Brasil era muito limitada, não podia haver importação de tecnologia, nem importação de produtos, era caríssimo. Eu lembro, por exemplo, e aqui lá vou eu para a minha idade de novo, né? Eu lembro, por exemplo, que o primeiro computador que eu vi era um computador que você tinha que ligar na televisão ainda, né? Não existia essa coisa do PC. Hoje você tem o computador aqui no celular, né? Você faz tudo aqui. Então foi aquela abertura que aconteceu lá atrás com o governo Fernando Collor. E ele mesmo diz que o que o derrubou não foi o povo, e sim foi a Avenida Paulista, né? Os grandes oligopólios nacionalistas que se sentiram absolutamente ameaçados e que foram, de fato, né, impactados por essa política de uma abertura desenfreada neoliberal implantada pelo governo Fernando Collor entre 1990 e 1992. É isso aí. Para eu ser rápido, para eu não, porque senão vão falar que eu estou imitando o Walter aqui. Mas eu acho muito legal que você fala da abertura econômica, que é muito o que você falou, né? Com essa ideia de uma abertura econômica, querendo ou não, a gente não tinha uma economia preparada para isso. Nós tínhamos um protecionismo que vinha desde a Era Vargas. E isso vai fazer com que muitos industriais, muitas empresas brasileiras quebrem, decretem falência, acabam sendo compradas por empresas estrangeiras. Então, a ideia dele de abrir o mercado para competição e tudo que o neoliberalismo falava, acaba não dando certo. Ele acaba sendo derrubado impeachmentado, como você disse aí, pela Avenida Paulista, e entra no lugar dele o Itamar Franco, que vai ter um ministro chamado Fernando Henrique Cardoso. Esse Fernando Henrique Cardoso vai comandar o Plano Real, que foi o plano econômico que conseguiu acabar com o problema da inflação no Brasil. E como esse era o maior problema da grande massa trabalhadora brasileira, o Fernando Henrique Cardoso é elevado ao status de semideus. E se não me falha a memória, meus amigos estão aqui para me confirmar, ele é eleito em primeiro turno, certo? A primeira eleição dele, ele não tem nem segundo turno, ele já é eleito logo no primeiro turno como... Nas duas eleições, tanto de 94 quanto de 98, ele foi eleito em primeiro turno, nas duas. Na onda como o pai do Plano Real, né? A base dele era, eu sou o pai do Plano Real. E ele vai implementar uma segunda coisa importante do neoliberalismo, pensando nas indústrias, que é o processo de privatizações. A gente vai ter no Brasil um acelerado processo de privatizações nos anos 90, tocado aí pelo governo Fernando Henrique. Seguinte, por que privatizar, né?
O Walter tá falando aqui que também quer falar das privatizações aqui. Mas eu costumo dizer que, não vou nem fazer as críticas, mas no processo liberal, a privatização vem pelo fato de você diminuir o tamanho do Estado, uma questão ideológica, de algumas estatais que davam prejuízo e que muitas estatais tinham um serviço obsoleto. Ter uma linha telefônica no período da Telesp, nos anos 90, era uma saga que custava como se fosse um preço de um carro usado. Então, ela não conseguia ter um serviço eficiente. Então, começa-se um processo de privatizações muito grande de boa parte daquelas empresas que foram feitas desde o governo Getúlio Vargas. E aqui eu gosto de fazer a contrapartida. Se durante uma parte da história nós tínhamos um Estado interventor que investia pesadamente nas estatais, a partir de agora nós temos o contrário. Temos um governo neoliberal reduzindo as empresas estatais, vendendo essas empresas estatais. Esse processo de privatização no Brasil, ele tem diversas críticas pelo modo como ele foi feito. Aqui, quando eu falo das críticas, eu acho que é isso que o Walter estava pedindo para falar, eu vou abrir para ele fazer essas críticas à privatização, não são nem críticas ao privatizar ou não privatizar, se é certo ou errado privatizar, isso vai da visão econômica de cada um, e dá para ter várias nuances aí nesse processo. Mas eu acho que dá para fazer muitas críticas de como foi feito esse processo de privatizações. Então, já chega aí, Walter. Fala o que você quer de privatizações para a gente... A gente sempre gosta, né, de falar das privatizações. O Vareta trouxe um cenário muito legal. De fato, foi isso, né, que nós tivemos no Brasil. O Fernando Henrique ele foi aclamado às custas da coragem do Itamar, porque a alteração do Plano Real, ela trouxe, sim, muitos problemas econômicos para o Brasil. Né? Nós tivemos essa interrupção da inflação, mas esse custo ele foi elevado, tanto que quando você acompanha, né, a implementação do Plano Real, você também tem que enxergar que o Plano Real, né, a moeda real, ela não teve valor inicialmente. O valor que ela tinha era a URV, né, a Unidade Real de Valor. Então você recebia um valor, mas na verdade você recebia outro. E esse processo, pelo menos de fim da inflação, alavancou o Fernando Henrique para a primeira eleição. E para ele se manter no poder e também dar um golpe na Constituição, né? Por que eu falo golpe? Porque pela Constituição de 1978 era proibido a reeleição. Mas depois isso é uma outra conversa para um outro momento, né? Foi golpe, sim. Golpe descarado. Olha lá, então foi golpe, né? Mas... Não pagou quase ninguém no Congresso para votar isso daí, dessa reeleição, viu? Gastou um dinheirinho aqui pagando processo legítimo, que é isso? Foi um processo legal, não podemos dizer que foi legítimo, mas enfim. E quando o Collor quando o Fernando Henrique, né, ele assume, os 4 primeiros anos dele são 4 anos de tentativa de estabilização do Plano Real e do Real, e valorização do Real de forma artificial. Tanto que, né, os caros colegas aqui que dividem esse momento da live comigo vão lembrar, o real chegou a um determinado momento que 0,78 centavos de reais comprava $1. E foi um momento aí, né, de frisson de uma classe média que dificilmente tinha acesso a produtos importados, ou mesmo, né, tinha acesso a viagens de avião que eram caríssimas. Essa classe média conseguiu, que nem eu gosto de brincar, conseguiu ir para a Disney, conseguiu... Não que isso não seja, né, não seja um caso que a classe média não mereça, mas era muito mais fácil. Então, tenta imaginar hoje, se 78 centavos de reais comprasse $1, você viajaria mais para o exterior? Talvez sim. Você compraria mais produtos internacionais? Talvez sim. E nós tivemos uma enxurrada de produtos, né, importados aqui no Brasil. Não sei se o Eduardo lembra, o Vareta lembra, mas tinha uma marca chamada Amway, inclusive patrocinou um monte de time, não sei o quê. Essa marca veio muito forte para o Brasil, uma marca de sucesso nos Estados Unidos, e que só conseguiu se penetrar no mercado nacional porque o dólar, né, ele tinha pouco valor comparado com o real. Eu sou mais antigo, eu lembro do Lada. O Lada também. O Lada era soviético, né? Coisa. O Lada, mais ainda. Se nossos carros eram uma carroça, o que era o Lada? Nossa senhora.
Eu acho que é muito legal quando você fala disso, do preço do dólar, e como facilitou a gente importar, e como isso ajudou uma quebradeira aqui no Brasil, até por isso a entrevista do país com o presidente era importante vocês assistirem, mas vale falar que o preço dos produtos brasileiros fica caro no exterior. Se você analisar a balança comercial brasileira, pós-Segunda Guerra, tirando um pequeno período do choque do petróleo, ela é sempre positiva. E ela vai ficar negativa durante todo o período do Plano Real e só vai voltar a ser positiva no ano de 2000, porque final de 98 é o fim do câmbio fixo, 99 vai desvalorizando, vai normalizando o preço da moeda, e 2000 a gente volta a ter a balança comercial positiva. Então, os alunos falam, nossa, R$1 um dólar é bom, R$1 um dólar é bom, R$1 um dólar é bom, e vai todo mundo comprar a soja da Argentina, a soja dos outros, e ninguém mais vai comprar a nossa soja, porque a nossa moeda é muito cara. E foi o que aconteceu na época, né? A gente passou por alguns anos de déficit na balança comercial. De fato, foi uma experiência que o Brasil tinha vivido por pouco tempo, né? Nunca tinha vivido. E é bem isso que você falou, o dólar R$1, legal para quem? Depende, né? Como a gente tem uma economia de commodities, de agroexportação, dificilmente a gente vai conseguir ter a entrada de capital que nós temos hoje com R$1, $1, né? Então, isso, de fato, traz alguns benefícios, mas traz alguns malefícios. É meio aquela questão meio básica, né, da economia. O R$1, $1, a gente tem uma intensa importação e a gente provavelmente terá uma redução drástica da exportação, né, porque, como o Vareta falou, a moeda fica muito, muito cara. E essa equiparação com o mercado vai acontecer de 98 para 99, com um novo corpo, né, econômico do governo Fernando Henrique, que é segundo mandato, e também é um momento que o próprio plano do Fernando Henrique de manutenção da moeda numa valorização artificial comparada com o dólar, né? Porque, na verdade, o Banco Central comprava muito dólar, injetava e subia o dinheiro do real, subia o valor do real, né? Quando o Banco Central para de comprar, para de trazer dólar, esse câmbio ele tem que voltar a ser o câmbio real, né? E o problema é a abertura, a brecha econômica, né? O rombo econômico que foi deixado com essa proposta. E para tentar tapar um pouquinho esse rombo econômico, pode perceber, é nesse momento que o Fernando Henrique começa a fazer as privatizações. Então, as privatizações, elas não são só pela ideia de trazer uma modernidade para os serviços. De fato, trouxeram, não dá para a gente negar. O Vareta falou a verdade. Telefone era raridade, né? Meu pai, eu lembro que tinha 3 linhas telefônicas, 2 ele alugava, ganhava dinheiro por mês para isso, né? Então, era uma raridade. Hoje, Magnata. Na minha casa, a gente alugava quando tinha dinheiro, apertava o dinheiro, parava de alugar telefone. Olha, telefone era dote, meu amigo. Você colocava como forma de garantir casamento, além do que ele entrava em inventário de herança, essas coisas todas. Seu pai era um capitalista da telefonia, alugando telefone desse. O meu pai era gerente de banco, Eduardo. Você conheceu, né? Foi alugado aqui. Mas uma coisa que é interessante é que Vartão era gerente de banco, né? Então, mas uma coisa que é interessante nesse sistema é que quando também, né, acontece a privatização da telefonia, quem tinha os telefones e tinha, né, essa, entre aspas, riqueza, esse dote, perde tudo. Porque os serviços começam a ser muito baratos, né? Outra coisa são privatizações que aconteceram em alguns setores estratégicos, que quando a gente pega os números em si, né, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela vinha com prejuízos já há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, na verdade, a Vale trazia, né, superávit negativo no balanço final do anual. E quando ela é vendida, né, a Vale era estimada em algo em torno de 200 bilhões de reais, alguma coisa assim. E ela foi vendida por um consórcio entre bancos e tudo mais. E ela foi vendida por 7 e pouco, 7.600, 7.400. E os anos seguintes da privatização foram anos de recuperação e, questão de 4, 5 anos depois da privatização, a Vale já estava, né, lucrando valores muito superiores do que aquele consórcio pagou para ter a Vale.
Então, assim, é muito discutível os valores e por que foi, né, queimado essas estatais. Mas a gente sabe que essas estatais foram queimadas para tapar buraco, né, dessa valorização artificial do real. Esse é um dos motivos. Aí os outros motivos eu deixo para o pessoal que gosta de investigar, né? Bom, outra coisa que eu queria comentar rapidamente, né, é que o final da década de 90 é um momento, mas é um momento histórico interessante, porque, né, é um momento de final de século e é um momento também de organização e o aparecimento de fortes organizações não governamentais no Brasil. Então a gente começa a ter uma pressão maior no governo. Inclusive o Fernando Henrique, ele consegue se reeleger por aquilo que a gente já falou que é golpe e tal. E quando ele sai no seu segundo mandato, o candidato que ele indica perde de lavada as eleições para o candidato que ele, Fernando Henrique, tinha ganhado 2 vezes de lavada. Então, a questão política, econômica do Brasil estava tão complicada no final do segundo mandato do Fernando Henrique, que o Lula acaba assumindo, ganhando no primeiro turno, e isso vai fazer com que ele se alavanque e impulsione para toda a política econômica dele. Né? A política econômica dele, Lula, 2 mandatos também, e Dilma, 2 mandatos. Bom, então vamos lá, chama lá o Vareta. Tá sem áudio, Vareta. Áudio, Vareta. Opa! Acho que a última coisa para a gente finalizar é, concomitantemente a esse processo de abertura econômica, de privatizações, a gente no Brasil passa por um processo de reorganização do espaço industrial. O que é isso? A indústria brasileira, que era muito concentrada na região sudeste, na verdade ela ainda é, mas a gente chegou a ter mais de 80% da indústria no final dos anos 60 concentrado na região sudeste, ela começa a se espalhar para outras áreas do Brasil. É importante a gente entender 2 coisas acontecendo. Primeiro, ao longo dos anos, melhorando a infraestrutura de transporte e energia em outras regiões do Brasil, tornando as regiões com possibilidade de receber também indústrias. E acontece um processo de encarecimento dessas regiões metropolitanas do Sudeste. Produzir na Grande São Paulo, na Grande Rio de Janeiro e até na Grande Belo Horizonte vai se tornando cada vez mais caro. Então, começa-se o processo da famosa desconcentração industrial. Cai muito nas provas sobre isso, na prova de geografia, adoram abordar esse tema. A desconcentração industrial é basicamente as indústrias saindo dos centros tradicionais, principalmente da Grande São Paulo, em busca de locais onde ela vai encontrar menores custos de produção. Quais fatores você pode pensar que são determinantes para um menor custo de produção? Primeiro fator é o preço da mão de obra. Já vi vários exercícios que ele coloca uma tabela do custo médio da mão de obra da indústria automobilística em vários estados brasileiros. E você vai ver que no estado de São Paulo, o custo da mão de obra é mais caro do que na Bahia. Por isso que a Ford hoje tem uma fábrica na Bahia, a Volkswagen tem fábrica no Paraná. Você tem essa desconcentração. Segundo fator importante, sindicatos menos atuantes. Esse processo de desconcentração que começa a ganhar força ali nos anos 80, ele tem um viés ligado à questão sindical. Os sindicatos estão lá buscando sempre as melhores condições para o trabalhador. Só que se está tendo melhores condições para o trabalhador, provavelmente ele está sendo menos explorado. E com isso, o patrão está lucrando menos. Dessa forma, haverá uma busca por locais onde os sindicatos sejam menos organizados. E o terceiro fator, e de grandíssima importância, muitas questões focam só nesse terceiro fator, é o que ficou conhecido no Brasil como guerra fiscal. O que é essa guerra fiscal? É uma política de incentivos fiscais, de isenção de impostos, doação de terrenos, a fim de atrair as indústrias. Então, vamos supor que o Walter tem uma indústria e ele quer instalar uma indústria estrangeira, ele quer uma transnacional, ele quer instalar no Brasil. Vai começar uma disputa entre prefeitos para ver quem vai trazer essa indústria para o seu estado, para a sua cidade. Por quê? Trazer uma indústria é gerar empregos. Vamos pensar no Brasil que você conhece, um Brasil que vira e mexe passando por crises econômicas. Gerar emprego é uma das coisas que mais faz um político se reeleger.
né, a ânsia de atrair esse emprego, de atrair essa indústria para a geração de empregos, é começar a dar benefícios. Então, cidades vão dar 5, 7, 10 anos de isenção de imposto para aquela indústria e para aquela cidade, vão doar o terreno, vão criar cursos de capacitação de mão de obra. E esse leilão, eu gosto de usar esse termo, esse leilão, para ver de vantagens que as cidades vão fazer, ficou apelidado de guerra fiscal. Começa isso lá nos anos 60, 70, lá com a Sudene, mas ganha muita força e existe até hoje. Dessa forma, a indústria no Sudeste começa a reduzir, certo? A participação da indústria no Sudeste ainda é a maior, ainda ultrapassa 50%. São Paulo ainda é a principal área industrial, mas cresce a indústria na Zona Franca de Manaus, cresce bastante a indústria na região Nordeste, na região Sul, e até na região Centro-Oeste, que é uma região com menor produção industrial, começa a crescer. Para acabar de vez tudo que eu tinha para falar, alguns exercícios falam de uma desconcentração concentrada. Olha que nome estranho. Desconcentração concentrada por quê? Porque a parte de gestão dessa empresa vai continuar em São Paulo. Os escritórios da Avenida Paulista, como gosta de falar meu amigo Baez. Enquanto o chão de fábrica, a produção, vai para onde você tem um custo de produção mais barato. A parte de gestão, vou colocar assim, com a parte mais mental da fábrica, continua na Grande São Paulo, onde você tem uma oferta de mão de obra qualificada muito grande. Em compensação, a parte de produção da fábrica vai para outros locais com custo de produção mais barato. E com isso, eu acho que conseguimos fazer aquilo que nós nos propusemos há uma semana atrás, que era comentar da industrialização brasileira desde lá dos antecedentes do Vargas até chegando aqui nos anos 90, fechando com a desconcentração industrial. Maravilha, 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 maravilha. É isso aí. Fechamos essa primeira parte. Ok? Olha aí, os comentários. Olha só. Chegou agora o Marcão, mas está aí conosco. Olha lá. Olha só. O André Papai não sabia que não era possível a reeleição. Você vê só, né, como a história ela é importante a gente saber o que aconteceu nesse sentido e o que foi sendo modificado. Muito bem, gente. Você que nos acompanhou até agora, né, fechamos a parte de industrialização. Semana que vem voltaremos com outro assunto. Diga lá, meu não caro... Tem aqui nos comentários o formulário com as questões referentes à aula. Esquecemos de avisar isso ao longo da live. O drive do Humanas 365. Não, a gente vai colocar ali para eles. Então, isso. Tá aqui, tem vamos colocar ali para eles. Tem um formulário importante, você também que está conosco preencher o formulário, ver as questões, para você ver como é que funciona, como é que cai, né? E a gente trabalha isso. Na semana que vem, voltaremos à terça-feira, depois das 12 aulas do Vareta, das minhas 6 aulas, não sei quantas que o Walter deu aula. Quantas aulas você deu hoje lá, Walter? Entre aulas e plantões, 13 aulas. Que beleza. Estamos todos bem com essa cara. Nós estamos bem. Nós estamos bem acabados. A verdade é essa. É que nós temos esta beleza rústica, né? Que faz parte do nosso contexto aqui. Voltamos na semana que vem, olha lá. 44 minutos de live agora, deu certinho. Olha que beleza. Aí, nos acompanhe através das nossas redes sociais, através do nosso Instagram, e você já vai saber qual vai ser o assunto da semana que vem. Estamos preparando muita coisa boa para vocês, certo, camaradas? Certíssimo, não percam, galera. Tá semana bom? que vem é assunto bombástico. Bombástico. Não sai, vamos encerrar aqui, vou pedir para vocês não saírem ainda, para a gente tirar a foto fechando isso aqui, que vai para as redes sociais daqui a pouquinho, tá bom? Calma, primeiro eu vou encerrar. Grande abraço, gente, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.